Bom dia a todos. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 6, carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto, capítulo 6, a primeira carta. Nós vamos ler a partir do versículo 9 até o verso 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós havíamos considerado ontem a respeito do corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a base da nossa salvação. Se não fosse ele ter se submetido, se humilhado, ao vir em forma humana, na forma de servo, jamais nós poderíamos estar aqui, salvos, redimidos pelo seu sangue. Sangue que foi vertido naquele corpo, preparado para a entrada dele aqui neste mundo. Mas aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, nós aprendemos que, embora este corpo nosso seja frágil, abatido, afetado pelo pecado, cheio de dores, de doenças, tantas coisas ruins, apesar de ainda ele ser um vaso que vai ser quebrado, que vai voltar para o pó, mesmo diante deste fato, dessa situação tão triste que ocorreu e ainda ocorre por causa do pecado, este corpo ele tem muito valor para Deus, muito valor. Deus não criou o corpo à toa. Deus tem um propósito neste corpo. E é por isso que todos os corpos serão ressuscitados, tanto dos crentes, a ressurreição da vida, como também para os descrentes, para serem ressuscitados, para serem julgados definitivamente. Deus vai restaurar todo o corpo, seja para o bem, seja para o mal.
O corpo tem muita importância para o Senhor. Como temos considerado, ao fazê-lo, Deus envolveu toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento. E Deus quis que através desse corpo, Ele pudesse revelar em nós a sua sabedoria, o seu conhecimento, e que nós deveríamos retribuí-lo, vivendo de uma maneira moral, ética, semelhante a Ele. Expondo, refletindo através deste corpo, um pouco daquilo que Ele é. Então, o corpo tem muito valor para o Senhor. E quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, Deus, Ele restaura o nosso ser interior, cria em nós um novo homem, mas ainda nós estamos na presença deste corpo, a presença do pecado. Mas, embora este fato seja real, de que estamos ainda na presença do pecado, não mais dominados pelo pecado, o nosso Senhor não é mais o pecado, Ele não manda na nossa vida, Ele não dita as regras do jogo da nossa vida. É o nosso Senhor Jesus Cristo que manda agora. Ele reina neste corpo mortal, pelo seu Espírito. E nós temos a certeza disso. O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso próprio Espírito que nós somos filhos de Deus. Então este corpo tem muito valor para Deus. Tanto é que lá em 2 Coríntios 5:10 fala que todos nós, crentes em Cristo, vamos comparecer diante do seu tribunal para receber o bem, as boas obras. Aquilo que tiver valor vai ser recompensado com galardão. E as coisas más são as obras sem valor, que não vão ter nenhum resultado bom. E nós vamos perder os galardões. Então muitos crentes vão ser galardoados. Muitos não vão ser por aquilo que fizeram por meio do corpo. O homem como um todo, por assim dizer. Nós precisamos desse corpo. Temos que dar valor nele, pois através dele que nós servimos a Deus, que nós falamos a palavra de Deus, tanto individualmente como publicamente. Então o corpo tem muito valor para Deus. Lá em Corinto, eu creio que muitos já sabem disso, aquela cidade era uma cidade que a sua cultura, o seu modo de vida, era alicerçado na prostituição, na bebedice, em todo tipo de pecado, mas principalmente na prostituição. A gente sabe que hoje em dia é assim também, em todo mundo, não é diferente. Mas lá era muito mais, muito mais. Lá excedia a normalidade da coisa, por assim dizer. Porque existia um templo lá em Corinto, de Afrodite, a deusa do amor, da beleza. Neste templo, ali ficava mais de 1000 prostitutas que ficavam ali à disposição para servir neste aspecto, se prostituindo. Então a prostituição estava arraigada na sociedade, desde os mais novos até os mais velhos. Excedia em muito o que nós vemos hoje. Embora é muito, nós saibamos que a prostituição ela é algo comum na sociedade. Infelizmente, nós os crentes não devemos achar isso comum, não devemos conformar com este século, nunca devemos achar que isso é comum, mas sabemos, temos consciência que para a maioria das pessoas essa questão da fornicação, que é o mesmo que prostituição, é algo infelizmente comum na sociedade. E Paulo está escrevendo aqui aos crentes que habitavam naquela cidade, que viviam ali, que viam aquelas coisas. E havia um pensamento, além do pensamento normal da sociedade, de achar que aquilo era comum. Já no início do século, no final do primeiro século, existia uma heresia que se espalhou rapidamente no mundo grego, romano, que era o gnosticismo. Existem várias coisas dentro dessa heresia, dessa doutrina maligna. Vários ensinos eram proclamados
naquilo que nós temos conhecido como o gnosticismo. Haviam vários conceitos, vários temas, várias ideias propagadas por aqueles que defendiam essa heresia, mas uma delas era que o corpo era mau, ou seja, a matéria, este corpo era mau. A alma e o espírito jamais poderiam ser afetados por aquilo que se fazia por meio do corpo, ou seja, essa doutrina ensinava que as pessoas poderiam cometer qualquer tipo de pecado envolvendo o corpo, como a prostituição, por exemplo, que isso não afetaria a sua alma, o seu espírito, o seu ser interior. Algo totalmente abominável e errado, porque quando Adão pecou, nós temos observado, ele pecou, todo o seu corpo foi afetado. E Deus necessitou restaurar o seu ser interior e vai restaurar o corporal na ressurreição. Portanto, é uma doutrina abominável que estimula a prática do pecado. Infelizmente, muitos crentes naquela época foram afetados por essa heresia, foram causa de problemas nas igrejas locais durante muitos séculos e ainda é hoje, infelizmente. Então essa doutrina, ela permeava o mundo antigo. Então foi necessário que Paulo escrevesse aos Coríntios para ensinar acerca da importância desse assunto. Porque nós nunca devemos achar que estas coisas são comuns. O apóstolo Paulo aqui, ele fala no verso 9: não sabeis que os injustos hão de herdar o reino de Deus? A palavra aqui, injusto, no original, fala daquela pessoa que não anda nos padrões que Deus estabeleceu. O injusto, ele abomina a palavra de Deus. Nós temos uma lista aqui que nós vamos considerar, que qualifica a pessoa injusta. O injusto, o seu modo de vida está alicerçado com aquilo que nós vamos ler aqui. Poucas coisas. O injusto é qualificado pelo modo de vida natural. Fala do homem natural, do descrente que ainda não compreendeu as coisas de Deus e ainda vive no pecado, sem conhecer o amor de Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo, os injustos, eles não vão herdar o reino de Deus. Ou seja, as pessoas que vivem na prática desses pecados que vocês tanto conhecem, jamais irão herdar o reino de Deus. Não deve haver confusão entre os crentes para entender estas coisas. Porque a árvore, o fruto, fala da árvore. Então as nossas obras testificam daquilo que nós somos. Se você conhece uma pessoa que professa ser um crente em Cristo, mas que vive de uma maneira pecaminosa, que tem como hábito a prática, a vivência do pecado nas suas vidas, nós devemos analisar essa causa, para ver se de fato, analisar, pensar, refletir, se de fato aquela pessoa tem o temor de Deus. Porque nós estamos tão envolvidos, o pecado ele é tão presente no nosso meio, na nossa sociedade, que nós às vezes podemos errar em pensar que certas práticas são comuns. Pelo contrário, nós não podemos nunca conformar com este século, com este mundo, com as coisas que o homem faz. Infelizmente, em movimentos aí denominacionais, o que se prega hoje em dia é isso daí. Você pode vir para Cristo do jeito que você está, para servir a Ele do jeito que você está. Não precisa de haver mudança. Pode ser um crente e continuar bebendo. Pode ser um crente e continuar se prostituindo. Pode ser um crente e continuar roubando. É isso que o evangelho aceitável prega. Não prega a transformação das pessoas. E Paulo fala, não erreis. Não tropece nisso. Isso não é comum, não é normal. E aqui ele começa a listar
um pouco daquilo que era tão comum na cidade de Corinto. Aqui fala, por exemplo, dos devassos. O devasso ou imoral são aquelas pessoas que praticam toda a prática de sexualismo. Toda prática que envolve a sexualidade, o devasso pratica. Ele não se importa em envolver-se com várias mulheres, com homens e assim por diante. Toda prática sexual ilícita, o devasso é assim, ele não se importa. Ele se envolve com várias mulheres, com homens, em festas, em rodinhas, em coisas ilícitas. É uma prática, infelizmente, comum entre as pessoas. O mundo está cheio de pessoas devassas. Infelizmente, no nosso país, em alguns países já se autoriza-se, existem leis que permitem que as pessoas pratiquem o sexo em público. A iniquidade está sendo estabelecida aos poucos, sem as pessoas perceberem, por assim dizer. A devassidão está espalhada neste mundo, né? E está se tornando algo institucionalizado, né? É uma lei. Então, de repente, você está andando com seu filho ali na rua, está acontecendo alguma coisa ali, você tem que achar aquilo ali normal, né? Jamais, irmãos, jamais. Fala também dos idólatras. O idólatra é aquela pessoa que se substitui a glória de Deus no seu coração. Naquele tempo, essa palavra estava associada às imagens, né, de escultura, que até hoje caracteriza a pessoa que é idólatra. Mas nós sabemos que tem a idolatria moderna nos nossos dias, né? Tantas coisas vêm substituindo o lugar de Deus nos corações das pessoas, né? A tecnologia é uma delas, né? Rede social, celular, internet, tantas coisas que estão envolvendo a vida das pessoas, que estão tirando o lugar de Deus do coração das pessoas. Idolatria. Os adúlteros são aquelas pessoas que violam o leito conjugal. O marido ou a mulher que trai, adúlteros. Os efeminados, a palavra aqui no original, efeminados, fala de algo que é macio. E essa palavra, naquele tempo, tornou-se um adjetivo que qualificava o homem que gostava de ser mulher. Falava como mulher, se vestia como mulher, em uma relação homossexual, gosta de ser passivo nessa relação. Então, o efeminado é assim. Ele gosta dessas coisas. Pratica, sim, o homossexualismo, mas quer ser como uma mulher, efeminada. Muito comum hoje em dia, né? No nosso país, que infelizmente tem essa cultura brutal e demoníaca do carnaval. O que mais se vê são homens aí vestidos de mulheres, né? Totalmente antinatural, desprezível a Deus. É comum, infelizmente, nessa sociedade, mas não erreis, irmãos. Isso nunca vai ser comum para nós, crentes em Cristo. Sodomitas. Essa palavra qualifica toda a prática homossexual. Toda a prática homossexual. Seja do homem ou seja da mulher. Os ladrões, a palavra aqui ladrão, no original é kleptos, é aquela pessoa que tem mania de roubar, sem as outras pessoas verem, né? É um ladrão barato, né? Rouba de tudo, né? Um lápis, uma caneta, um litro de leite, tantas coisas nesse sentido. Um ladrão. Aqui fala também dos avarentos. O avarento, ele ama as coisas materiais. Ele tem um apego incomum pelo ganho, pelo dinheiro. Não importa o que seja, ele passa por cima de tudo para satisfazer os seus desejos. Assim é o avarento. Os bêbados são aquelas pessoas, homens, mulheres,
que se entregam ao vício da bebida e são dominados por ela. Um alcoólatra. Infelizmente, tem muitas pessoas que se entregam a este vício. Quem entra nesse vício depois é muito difícil de sair. É tão perigoso como as drogas. Infelizmente, é comum nessa sociedade incrédula, sem Deus, pessoa dominada pelo álcool. Em outros vícios também, como a droga, o cigarro, essas pessoas que vivem na prática, eu estou falando de prática, pessoas que têm como estilo de vida o hábito de viver assim, entendeu? Porque às vezes um crente, você olha essa lista aqui, você eu conheço um irmão que caiu neste pecado, mas se ele não vive aquilo, ele é um salvo. O que está implícito aqui, claro aqui, é a vivência que caracteriza essas pessoas. Infelizmente, podemos cair em algum desses pecados, mas o verdadeiro crente, ele não vive habitualmente na prática desses pecados. Fala também dos roubadores, maldizentes, né? Maldizente é aquele que difama o seu próximo, que fala mal, que despreza. Isso, infelizmente, acontece até mesmo entre os crentes, né? E os roubadores, diferente do ladrão, o roubador, ele rouba de uma forma mais acintuosa. Às vezes ele rouba com alguém vendo, com uma pessoa vendo. Às vezes bate, às vezes rouba propriedade, né? Por exemplo, no início da igreja, quando os crentes eram perseguidos, eles eram expulsos das suas casas e as suas propriedades eram roubadas. Fala de um roubo que envolve coisas maiores, né? Por assim dizer. Então, todas essas práticas aqui aconteciam na sociedade lá em Corinto, acontece hoje também em nossos dias. Mas essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Mas aqui diz no verso 11, que é a maravilha da transformação que o Evangelho promove na vida das pessoas. É o que algum de vós tem sido. Ou seja, muitos crentes de Corinto, um dia em suas vidas, eram envolvidos com bebidas, com roubo, eram ladrões, praticavam devassidão, sodomia e coisas desse tipo. Alguns de vós têm sido assim. Não é mais. Paulo não está escrevendo isso à igreja de Corinto, que estava acontecendo direto lá, não. Não. Havia um caso em 1 Coríntios capítulo 5, que envolvia uma prática abominável de um crente, mas isso não era comum na igreja local. Paulo fala que vós haveis sido, ou seja, no passado, muitos de vós praticaram estas coisas, mas o Evangelho, o poder do Evangelho, atingiu aquelas pessoas. Aquelas pessoas que antes viviam na luxúria, no pecado, sem a consciência do pecado, foram quebrantadas pela palavra de Deus. Por isso que nós não podemos desprezar essas pessoas, né? Às vezes tem certas coisas que causam indignação na gente. Devemos ter o zelo com a palavra de Deus, mas devemos olhar para essas pessoas com amor, né? Como o Senhor Jesus Cristo olhou para aquela mulher adúltera, com amor. Com amor. Ele não apontou para ela as falhas que ela tinha, o que ela estava fazendo. Ele sabia muito bem quem era ela e o que ela tinha feito durante toda a sua vida. Mas ele falou: não peques mais. Se alguém aqui não tem pecado, jogue a primeira pedra. Jogue a primeira pedra. Então, antes da gente atirar as pedras, vamos olhar para a nossa vida. Se eu estou fazendo o correto. Vamos orar por essas pessoas, né? Para que a palavra de Deus penetre no coração dela, né?
Porque o Evangelho é o poder de Deus, dunamis. Ele quebranta o coração duro. E quando ele quebranta o coração, ele entra, atinge a alma e o espírito. A pessoa é transformada. Ocorre a mudança. Paulo falou aqui, vocês mudaram. Vocês foram lavados pelo sangue de Cristo. Seus pecados foram purificados. Vocês agora são santificados. Ou seja, Deus separou vocês para uma nova vida. Agora Ele vai usar vocês. E vocês foram justificados, declarados justos. Não tem mais a punição. Não estão mais condenados por toda a eternidade. Tudo isso Deus faz no dia que a pessoa crê. No exato momento, no momento que a pessoa confessa os pecados, aceita Jesus como Salvador, essas coisas acontecem de imediato. É lógico que a santificação aqui é o primeiro estágio da santificação, porque por posição, ao crer em Cristo, nós somos santos, separados para Deus. Mas a vida santa é um processo, é algo que acontece no dia a dia, é a santificação diária, né? E haverá o dia em que nós estaremos totalmente santificados, que é na ressurreição, quando não estaremos mais na presença do pecado, estaremos com o corpo espiritual. Aí sim, essa santificação ela vai ser completa. Então Paulo lembra todas estas coisas para eles. Vós um dia foi assim, mas não é mais. Não erreis. Não se acostumem com isso. Transformai as vossas mentes pela renovação do entendimento. Temos que crescer no conhecimento da palavra de Deus, irmãos. Enquanto o mundo está envolvido na tecnologia, no conhecimento humano, os crentes devem conhecer o conhecimento divino. Devemos renovar a nossa mente constantemente. Porque vai chegar um tempo, se isso não acontecer, que nós não vamos ter como debater mais com as pessoas. Porque quando você fala com um descrente, às vezes ele conhece um pouco da palavra de Deus. Temos que estar preparados. O verso 12, Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Era lícito em Corinto a prática da prostituição. Era comum lá, infelizmente. O assunto aqui está envolvido a ideia da prostituição, mas nós podemos expandir isso para muitas coisas. O crente em Cristo, ele não deve ficar vivendo no limite daquilo que é lícito. Porque isso está se tornando uma desculpa para muitos crentes deixarem de analisar aquilo que convém. Porque, vamos dar um exemplo, e eu tenho pensado nisso. É errado um crente frequentar uma academia? Não é. Porque ali, se você dedicar um tempo do seu dia para exercitar o seu corpo, deixar a sua saúde em dia, por assim dizer, não é errado. É lícito. Aquilo que é lícito é aquilo que é permissível, que não é ilegal, que é comum para todas as pessoas. Ninguém vai te prender por causa disso. Mas a partir do momento que um crente começa a se envolver na academia, com suplementos alimentares, né? Eu já não quero mais uma saúde boa. Tem que haver um equilíbrio, né? Agora eu quero ficar definido, bonito. Eu quero que as pessoas vejam o meu corpo perfeito. Aí eu começo a tomar suplementos. Eu passo a começar a vestir as roupas que as outras pessoas vestem na academia. Roupas curtas, que colam no corpo, que mostram a forma do corpo. Aí, irmãos, embora seja lícito para muitos, para o crente isso não convém. Assim é muitas coisas que é lícito, mas não convém. Então nós devemos analisar aquilo que convém.
O que é aquilo que convém? Isso vai me trazer proveito espiritual? Eu vou crescer com isso? Isso está me dominando? Está dominando muitos irmãos. Infelizmente, tem irmãos que estão idolatrando o seu próprio corpo. Existem pessoas, crentes, que estão substituindo o horário das reuniões para ir na academia, para ir no futebol, para ir no basquete. São coisas lícitas, mas para um crente não convém. Então, irmãos, são muitas coisas, né? Existem muitas coisas que devem ser analisadas. Eu estou prejudicando o irmão com isso? A minha liberdade cristã, eu que sou, você que é dotado de conhecimento, que lê a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, talvez para você isso não vai te atingir. Mas para o irmão mais fraco, sem entendimento, imaturo, você pode se tornar uma pedra de tropeço por causa da sua liberdade. Porque a pessoa vai ver, fulano ali tem um certo entendimento da palavra de Deus, ele está fazendo isso, então eu também posso fazer. Aí abre uma porta para a prática de coisas que já não é mais lícita. Então, irmãos, é um assunto delicado, muito delicado. Se você vê, se você faz alguma coisa, e se você sabe que aquilo que você faz está prejudicando a consciência do seu irmão, porque em Cristo morreu, deixa de fazer aquilo. Se humilha, perde. Paulo falou aqui no assunto anterior a este, né? Ninguém quer sofrer o dano, né? Ninguém quer sofrer o dano. Às vezes você pode até estar certo em alguma coisa, mas se aquilo está prejudicando o seu irmão, deixa de fazer aquilo. Deixa de fazer aquilo. Verso 13. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Os coríntios achavam que a prostituição era tão comum como o alimento é para o estômago. Essa era a verdade lá. Havia uma certa desculpa, os alimentos foram criados para o estômago, né? Um foi feito para o outro. Então o corpo, ele foi feito para se prostituir. É a ideia por trás deste assunto, né? E Paulo fala, jamais, jamais. Os alimentos são para o estômago, realmente. Um foi feito para o outro. Deus, quando Ele criou os alimentos, criou pensando já em suprir o homem. E um nasceu para o outro, por assim dizer. Mas são coisas temporais. Tanto um como o outro um dia vai acabar, não vai? Este corpo um dia vai para a sepultura. Os céus e a terra que agora existem, o que vai acontecer? Estão destinados para o fogo. Tanto um como o outro um dia vai acabar, vai ser destruído. Mas o corpo não. O corpo não. O corpo não é para a prostituição. O corpo é para o Senhor. Gênesis 2:7. Ele formou este corpo. Ele fez este corpo. É para Ele. Não é para prostituição. Ele tinha em mente ser honrado neste corpo. E o Senhor para o corpo, quer dizer, Deus queria que as pessoas vissem Ele mesmo no homem. E é isso que nós aprendemos na palavra de Deus, que nós devemos refletir a imagem de Jesus Cristo. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Nós devemos expressar o caráter divino nas nossas vidas. E graças ao Senhor que isso pode ser visto ainda nos nossos dias. Aquela mulher, quando viu Ezequiel, o profeta Eliseu, né? Ela viu que aquele homem
era um homem de Deus. Ela viu o Senhor no corpo dele. Pela sua vida, seu testemunho, a sua fé. É possível, irmãos, as pessoas verem em nós a imagem de Jesus Cristo. Nós temos o dever aqui neste mundo de ser o sal da terra, a luz deste mundo. Ele foi para os céus. A função agora é da igreja. Enquanto ele estava aqui, ele era a luz do mundo. Mas esta função agora está em nós. Nós devemos refletir o caráter de Cristo. As pessoas conhecem a Deus através de quem, irmãos? Da igreja, dos crentes, daqueles que testificam de Deus. O Senhor para o corpo. Que maravilha! Que grandiosidade! Olha a união entre Deus e o homem regenerado. Verso 14 fala que Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. Mesmo que um dia este corpo tão abatido, que tem a função agora de, como crente no Senhor Jesus Cristo, refletir a imagem de Deus, testificar de Deus, mesmo que a morte um dia irá destruir esse corpo, Deus vai ressuscitá-lo. Olha a importância deste corpo para Deus. O Senhor vai ressuscitar do mesmo modo que ressuscitou o corpo do Senhor Jesus Cristo. Se Deus não estivesse nem aí com o nosso corpo, não haveria ressurreição. Então existe algo muito profundo em relação a isso. Aqui o corpo é do Senhor. Aqui no verso 15, nós somos membros do Senhor Jesus Cristo. Membros. Existe uma união agora entre o crente e o Senhor Jesus Cristo. Algo que nos liga. A igreja como um todo, ela é um corpo. Lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, 12, 25, fala que a igreja é um corpo como um todo, mas individualmente nós somos membros deste corpo. Então agora existe uma união verdadeira entre o homem regenerado e Deus. Não é somente a palavra, mas o nosso corpo em si pertence ao Senhor, são membros de Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Cada um de nós aqui somos membros deste corpo. Nós estamos unidos a Ele. E daí que entra a gravidade do pecado da prostituição. Muito grave. Crente em Cristo, renovado, regenerado, membro deste corpo, jamais pode se envolver na prostituição. Aqui diz: tomarei os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz. Imaginem só, querer forçar Cristo à prostituição. Associar a imagem de Cristo à prostituição. Quando acontece um adultério, a relação se abala entre o homem e a mulher. Não é assim? Imagino que seja assim. A gente sabe que é assim. A relação abala. Imagine o crente com o Senhor Jesus Cristo. Como que o Senhor Jesus Cristo iria se sentir vendo um filho seu entregue à prostituição, associando o seu nome à prostituição, trazendo Cristo para aquela relação? Paulo fala: não, por certo, é impensável estas coisas. O verso 16 e 17 fala: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela? Porque serão, disse, os dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Aqui esses dois versículos falam da
legalidade dessas uniões. No verso 16, aqui a palavra de Deus usa aquele trecho lá de Gênesis 2. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e os dois serão uma só carne. Relação íntima, uma só carne. O casamento é o tipo, fala de uma relação legal, permissiva, que Deus aprova. Mas aqui, quando ocorre a prostituição, é uma relação ilegal, abominável ao Senhor, desaprovada por Deus. Mas quando nós nos unimos a Cristo, nós somos um só espírito com Ele. Nada pode nos separar mais do amor de Deus. É uma união indissolúvel. As pessoas casam, se dão em casamento, se separam, existe um rompimento, mas a nossa união com Cristo, por mais qualquer coisa errada que possa vir a acontecer, o verdadeiro crente está unido com Jesus Cristo, mesmo nas suas falhas, nos seus erros. O vínculo do Espírito nos une ao Senhor. E nada mais pode nos separar do amor de Jesus Cristo. Nem a doença, nem as dores, nem mesmo a morte pode nos separar. É uma união lícita. E quando Deus instituiu o casamento lá em Gênesis, Ele já estava olhando para a igreja no futuro. O crente jamais se separa do Senhor. Jamais. Foge da prostituição. Foge. A Bíblia fala em Tiago 4 e 7. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Interessante, né? O ensino da prostituição não é resistir. É fugir. É fugir mesmo. Jovens. Todos nós. É fugir. Eu vou resistir, eu vou tentar. Lá em Provérbios fala que o louco, ele zomba do pecado. Eu vou experimentar isso aqui, vou ver até onde eu posso resistir. Essa é a desculpa de quem cai no pecado da prostituição. Eu não resisti, eu não dei conta. Aquela mulher todos os dias falando para José, deita-te comigo, deita-te comigo. Ele não lhe dava ouvidos. Quando ele viu que o negócio apertou, que ele como um homem carnal, natureza humana, tendenciosa para estas coisas, quando ela agarrou ele fugiu. Foge da prostituição. Paulo escrevendo a Timóteo, foge das paixões da mocidade. No mundo é comum as pessoas acharem que fugir é covardia. Mas na Bíblia ensina que em algumas circunstâncias significa fé. Fé. O anjo falou para José, pega teu filho, Senhor Jesus Cristo, a mulher e o teu filho, e foge para o Egito. Foge da idolatria. Foge da prostituição. Não tem outro assunto, não tem outro caminho, não tem outra maneira de não se envolver neste pecado, é fugindo mesmo. Não importem, jovens, o que as outras pessoas vão falar de você. Às vezes tem uma situação que está te apertando, te angustiando, você quer aquilo, foge. Foge. Quando um assunto começa a tender para esse lado da prostituição, foge desse assunto. Sai do meio da rodinha dos seus amigos. Foge. Não associe a imagem de Cristo com essas coisas. É grave demais
grave demais. Felizmente, o maior motivo da disciplina dos crentes nos nossos dias é por causa da prostituição. Aqui fala no verso 18: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Todo pecado que alguém comete envolve o corpo. Não tem como dizer que o meu pé pecou, a minha mão pecou, a minha alma pecou e o corpo não pecou. O homem, quando peca, ele peca por completo. E é difícil fazer uma lista de todos os pecados. Então, o todo aqui, creio que envolve o assunto que está sendo tratado. Pecados ligados ao corpo. Pecados que prejudicam o corpo, que rebaixam o corpo. Por exemplo, a bebida é um pecado que destrói o corpo. Pessoa que se envolve nisso, que é dominada por isso, destrói o corpo. Eu conhecia um homem, filho de uma irmã, lá de Otávio, que ele era envolvido com a bebida. E ele faleceu, ele estava um palito, né? Magrinho. Acaba com o corpo. O vício das drogas acaba com o corpo, desfigura o corpo. A glutonaria em excesso prejudica o corpo. Comer demais em excesso. Então são pecados, como o apóstolo Paulo diz, que é cometido fora do corpo, ou seja, coisas de fora que vêm para dentro do corpo, prejudicam o corpo. Mas a fornicação, a prostituição, o próprio corpo é o instrumento da ação do pecado. Nada de fora para dentro. Então quem se prostitui peca contra si, contra a outra pessoa, contra Deus. E quando é um crente, ele peca contra a igreja também. É um pecado que envolve a terra e os céus. Gravíssimo. Foge da prostituição. Verso 19 fala: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Que maravilha, né? O nosso corpo aqui é chamado de templo, aonde o Espírito Santo de Deus habita. O corpo do descrente não é chamado de templo, mas o nosso corpo sim. A palavra templo aqui, existem duas palavras no Novo Testamento que é traduzida por templo. Uma delas é uma palavra que fala a respeito de toda a estrutura do templo, né? O pátio, o lado exterior e assim por diante. Toda aquela estrutura grandiosa. Mas aqui, a palavra aqui, é o templo onde ficava a arca. Essa palavra aqui, templo, fala do local onde Deus se manifestava, o Santo dos Santos, né? Aquela parte onde estava a presença de Deus todos os dias, 24 horas por dia. Onde estava a arca, em que continha o maná, as tábuas da lei, a vara de Arão. O nosso corpo é comparado ao Santo dos Santos. 1 Coríntios fala que ele viverá e habitará entre nós. É um templo móvel o nosso corpo. É agora um lugar para que as pessoas
podem ver a Deus, buscar a Deus, não se afastar de Deus. Será que nós estamos sendo um templo, como nos dias de Cristo? Um lugar onde o Senhor está indignado, porque está vendo o desprezo por aquilo que é sagrado, divino. Como é o seu templo? Como é o meu templo? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, ele diz, verso 19, porque eu sei que disso me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo vosso socorro, do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será agora, como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela morte, seja pela vida, ou seja pela morte. Que certeza, que fé, que esperança. Paulo sabia que se ele morresse, Cristo seria engrandecido. As pessoas iriam sempre lembrar daquele homem que testemunhou de Deus, que ao falar sobre o assunto da circuncisão, que estava causando divisões, problemas entre os crentes, ele falou: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Será que o seu corpo tem as marcas de Jesus? Será que você está tão envolvido com o Evangelho que o seu corpo está padecendo por ele? Será que por causa das coisas de Deus você está sofrendo no corpo? Paulo falou: mesmo que eu morra, ou se eu continuar vivendo, eu tenho certeza de que o meu corpo vai ser motivo para que o nome de Cristo seja engrandecido. Uma certeza. E nós, irmãos, devemos olhar mais para estas coisas. A imagem de Cristo, o seu nome, sua pessoa, está associada agora em nós. Por isso devemos procurar zelar deste templo, desta habitação de Deus. Agora ele já não mora mais fora, mas dentro de nós. A sua glória está em nós, o Evangelho que foi colocado em nós, para que Deus possa ser glorificado. Amém.